Olá, queridos. Já estamos com muita saudade de todos vocês. Quero compartilhar um texto nessa tarde, que está em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, que diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai, pois, como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje, e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia de hoje o seu próprio mal. Queridos, talvez nunca nós tivemos a realidade tão verdadeira da brevidade da vida como nós estamos tendo nos dias de hoje, na situação em que nós estamos enfrentando, na situação em que nós estamos vivendo, a respeito dessa situação de contaminação. O sentimento de o dia de amanhã não nos pertencer, ele é mais do que real para todos nós. Mas esta seria uma verdade que nós deveríamos viver todos os dias com ela. Nós deveríamos ter o entendimento de todos os dias que o dia de amanhã realmente ele não nos pertence. E essa palavra eu não quero abordá-la como de modo geral nós temos abordado, no sentido de que Deus cuida das nossas vidas em suprir as nossas necessidades materiais. Mas eu quero abordar no sentido de que Deus é aquele que de fato pode guardar as nossas vidas, aquele que de fato pode nos sustentar e aquele que de fato é detentor do dia de amanhã. O dia de hoje, ele é um presente, ele é uma dádiva que Deus nos ofereceu. Mas o amanhã é a dádiva que nós precisamos ainda receber. E eu quero listar alguns pontos aqui. Primeiro, Deus começa a falar a respeito da própria vida, do valor da vida, da existência, e não em si daquilo que nós podemos receber dentro dessa existência. E eu quero dizer que ele diz a vida é o que há de mais importante, porque sem ela todas as demais coisas são insignificantes. Nós só podemos experimentar de todas as demais se primeiro nós tivermos vida. E nós aprendemos na palavra que o Senhor é aquele que produz vida, o Senhor é aquele que gerou o homem, o Senhor é aquele que nos trouxe a vida, soprou em nós, como diz no livro de Gênesis, o fôlego da vida e nos permitiu viver. Então, eu quero falar sobre ansiedade, aquilo que cada um de nós temos enfrentado nesses dias, a respeito de saber como será o amanhã. Se amanhã, de fato, nós estaremos vivos para poder contemplar o sol, para poder contemplar o nascer de mais um dia ou não. A palavra nos diz aqui do nosso valor. Ele diz no versículo 26, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? A palavra estava aqui expressando para nós o Senhor Jesus falando de como Deus tem cuidado em suprir as nossas necessidades, em trazer para nós o vestimento, o alimento, mas antes de tudo, o cuidado que Ele tem, o quanto nós somos significativos para Ele, qual é o nosso valor de fato para Ele. Sabe, eu quero dizer para você primeiro que Deus conhece você e que Deus ama você de uma forma profunda, que Deus tem pensamentos
de paz a respeito da sua vida. Deus tem pensamentos para dar para você o fim que você busca, o fim que você deseja. E é a primeira coisa que nós precisamos entender e confiar é que o amor de Deus ele está derramado sobre as nossas vidas para nos dar aquilo que nós desejamos, aquilo que nós buscamos. E ele fala a respeito da ansiedade, aqui no versículo 27, ele diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A medida de um côvado é aproximadamente 50 centímetros, ou o tamanho, a distância entre o cotovelo e o punho. Está falando de uma medida física, mas também está falando de uma condição temporal. Qual de nós pode falar a respeito do dia de amanhã? Qual de nós pode dizer que amanhã nós estaremos vivos e amanhã nós poderemos cumprir e viver os nossos planos, sabe? É o que eu comecei falando, a brevidade da vida é esta. O dia de amanhã ele não nos pertence, mas ele pertence ao Senhor. E nós precisamos nos encontrar no centro da vontade de Deus, para que então nós possamos viver de fato o dia de amanhã como um presente que Deus nos dá. É fato que nós, quando conhecemos o Senhor Jesus, nós adquirimos a confiança e a esperança de que a eternidade ela já nos foi dada por Ele, a vida eterna já nos foi oferecida por Ele, e nós precisamos valorizar e entender isso e manter a nossa esperança. Como Paulo disse, para mim o morrer é viver, e o viver é Cristo. Então eu preciso viver nele, eu preciso estar no centro da vontade dele e entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A minha ansiedade, a minha preocupação, o meu medo, a minha desesperança não pode garantir o meu dia de amanhã. Mas a minha esperança no Senhor pode garantir não só o dia do amanhã, mas pode garantir a eternidade na presença dele. E então eu e você poderemos dizer como Paulo: para mim o morrer é viver e o viver é Cristo. É essa a esperança que eu quero trazer ao seu coração. É essa a esperança que eu quero trazer para você, para que você possa receber a paz que excede todo o entendimento, como a palavra nos declara. A paz que vem dele, a paz que o homem não tem, a paz que o homem não pode gerar nas suas riquezas, nas suas posses, no seu intelecto. Nós vemos hoje a realidade que nós estamos vivendo. Não há grandes nem pequenos, não há sábios nem indoutos, enfim, todos estão dentro do mesmo plano, dentro de uma mesma realidade, debaixo de uma mesma circunstância. E aí, aonde nós podemos colocar a nossa esperança, aonde nós podemos colocar a nossa paz? Sabe, para que nós possamos viver tudo isso, algo é indispensável, e o princípio é o princípio da fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam dele devem acreditar que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então eu quero começar a motivar você a caminhar por fé, a ter entendimento da palavra do Senhor, dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. E ele diz aqui que nós precisamos exercer fé nele. Ele diz: homens de pequena fé, se o vosso Pai Celeste cuida dos lírios dos campos assim, se o vosso Pai alimenta os pássaros, o que Ele não fará por vós? Então nós precisamos acreditar no amor de Deus, nós precisamos acreditar que Deus está voltado para nós, dentro desse momento de dificuldade, dentro desse momento de medo para alguns, de incerteza para alguns, como homem nós sentimos. Mas nós precisamos viver pela fé e não pelas circunstâncias. Como Abacuque disse: ainda que a terra não floresça, nem a vide do campo dê os seus frutos, ainda assim nós devemos nos alegrar no Senhor e confiar no Senhor. Eu quero dizer para você, Ele é a esperança viva. Ele é aquele que pode nos garantir não só o dia do amanhã, mas a eternidade. Então coloque a sua fé nele. Sabe, deixe ele tomar conta da sua ansiedade, descanse nele e receba na sua vida o amor que só ele pode dar. Como a palavra diz que o mundo não pode dar, mas só ele pode oferecer. Um amor que traz uma paz que excede todo o entendimento. Deus abençoe você. Descanse no Senhor, confie nele,
tudo mais Ele fará. Deus te abençoe, querido. Um grande abraço.